Algumas pessoas nascem diferentes, mas as mulheres desta lista vão muito além de qualquer coisa que você já viu. Vamos começar. Número 1. Brooklyn Curry era uma jovem skatista profissional e modelo quando sua vida mudou para sempre no dia 3 de novembro de 2020. Durante uma visita à família no Arizona, nos United States, ela foi atacada por um pitbull e sofreu ferimentos graves, perdendo o lábio superior e parte do nariz. Em questão de segundos, o futuro que ela conhecia desapareceu, sendo substituído por dor, choque e um longo caminho de recuperação. O que torna a história de Brooklyn tão impactante não é apenas o acidente, mas a forma como ela enfrentou tudo depois. Em vez de se esconder, ela decidiu compartilhar sua jornada abertamente com o mundo. Publicou seu progresso, suas cirurgias e até os momentos mais difíceis da recuperação, mostrando de forma honesta como realmente é o processo de cura. Essa transparência ajudou muitas pessoas a se sentirem menos sozinhas. Sua jornada de reconstrução foi longa e desafiadora. De acordo com a UCLA Health, o cirurgião Dr. Nicholas Doe realizou 5 cirurgias complexas ao longo de 14 meses para reconstruir seu rosto e restaurar tanto a função quanto a aparência. Com o tempo, Brooklyn viu avanços importantes, incluindo procedimentos para recriar partes do lábio superior e o arco do cupido. Anos depois, ela continuou refletindo sobre o quanto evoluiu. Em 2024, disse ser grata por tudo que a experiência lhe ensinou e incentivou outras pessoas a confiarem no processo e viverem um dia de cada vez. A história de Brooklyn Curry mostra que resiliência não tem a ver com perfeição, mas sim com sobreviver, se recuperar e encontrar força nos momentos mais difíceis. Além do processo físico de reconstrução, Brooklyn também destacou em entrevistas o impacto psicológico da experiência. Especialistas em trauma facial apontam que casos como o dela frequentemente envolvem não apenas cirurgias, mas também acompanhamento psicológico prolongado para lidar com identidade, autoestima e adaptação social. Número 2. A história de Christy Sims é uma história de sobrevivência, coragem e resiliência. Em 2013, sua vida mudou completamente quando foi atacada de forma violenta com ácido sulfúrico pelo ex-namorado. O ataque causou queimaduras severas em seu rosto e corpo, deixando-a com ferimentos que colocaram sua vida em risco e um longo processo de recuperação pela frente. Após o ataque, Christy passou 2 meses em coma induzido e enfrentou várias cirurgias reconstrutivas. Relatos indicam que ela passou por 13 cirurgias no total para reconstruir seu rosto e corpo. O que aconteceu foi trágico, mas Christy se recusou a deixar aquele momento definir o resto de sua vida. Em vez de ficar em silêncio, ela transformou sua dor em propósito. Tornou-se palestrante e defensora de sobreviventes de violência doméstica, compartilhando sua história para ajudar outras pessoas a reconhecerem abusos, encontrarem força e buscarem segurança. Sua jornada foi destacada em reportagens e eventos focados em sobreviventes, justamente pela mensagem poderosa que carrega. Sobreviver é possível, e a cura ainda pode acontecer, mesmo após os momentos mais sombrios. Hoje, Christy Sims é um exemplo de que a verdadeira força não está apenas no que alguém sobrevive, mas em como essa pessoa se levanta depois. Sua história é dolorosa, mas também extremamente poderosa. Casos de ataques com ácido, como o de Christy, são estudados globalmente como uma forma extrema de violência doméstica. Organizações internacionais apontam que sobreviventes geralmente precisam de anos de tratamento multidisciplinar, envolvendo cirurgia plástica, fisioterapia e apoio psicológico. O ativismo de vítimas como ela tem sido fundamental para aumentar a conscientização e pressionar por leis mais rígidas contra esse tipo de crime. Número 3. A história de Kayla Hayes é um lembrete doloroso de como o abuso pode virar a vida de alguém de cabeça para baixo em questão de momentos. Em outubro de 2017, quando tinha apenas 19 anos, ela encontrou seu ex-namorado Seth Aaron Fleury, na Carolina do Sul, nos United States, para conversar sobre o relacionamento.
Quando ela recusou voltar com ele, foi atacada de forma brutal. Ele mordeu parte de seu lábio, causando ferimentos graves e deixando um longo caminho de recuperação. Fleury posteriormente se declarou culpado e foi condenado a 12 anos de prisão. Para Kayla, o impacto não foi apenas físico. Médicos não conseguiram reconstruir seu lábio, deixando cicatrizes permanentes e limitações nos movimentos da boca. Ela descreveu a experiência como algo aterrorizante e traumático, algo que nunca imaginou sobreviver. O que aconteceu deixou de ser apenas uma notícia e se tornou uma batalha pessoal para reconstruir sua vida. Mas Kayla não deixou aquele momento definir quem ela seria. Ela decidiu falar abertamente sobre o ocorrido e alertar outras pessoas sobre os sinais de violência doméstica. Criou um espaço onde compartilha suas experiências e ajuda outras vítimas. A jornada de Kayla Reis é um exemplo forte de superação, cura e transformação da dor em propósito. Especialistas em violência doméstica reforçam que ataques como o sofrido por Kayla costumam estar ligados a padrões de comportamento abusivo que começam de forma sutil. Sinais como controle, ciúmes excessivos e manipulação emocional são frequentemente ignorados no início. O fato de Kayla ter decidido falar publicamente sobre sua experiência contribui diretamente para campanhas de prevenção e educação sobre relacionamentos abusivos. Número 4. A história de Tilly Locke começou com uma batalha pela vida ainda muito cedo, aos 15 meses de idade, quando foi diagnosticada com septicemia meningocócica. A doença levou à perda das duas mãos, e os médicos inicialmente deram a ela poucas chances de sobreviver. Mas Tilly contrariou todas as expectativas, e esse início difícil se transformou em uma jornada extraordinária. Ao crescer, ela ficou conhecida por abraçar a tecnologia biônica, em vez de esconder sua diferença. Trabalhou com a empresa Open Bionics, utilizando o braço Hero Arm, e falou sobre como próteses antigas eram limitadas, enquanto as mãos biônicas modernas trouxeram mais liberdade, movimento e confiança. Ela também afirmou que não quer esconder o fato de não ter mãos. Ela quer apenas ser ela mesma. Hoje, Tilly é muito mais do que uma inspiração na internet. Participa de grandes eventos de tecnologia, incluindo o AI for Good, e apresenta seu próprio podcast chamado Tilly Talks Tech, onde fala sobre inovação, próteses e o futuro da tecnologia biônica. Sua história vai além da sobrevivência. É sobre evolução, criatividade e ajudar outras crianças com diferenças físicas. Tilly também se tornou um dos rostos mais conhecidos da tecnologia assistiva moderna. A empresa Open Bionics, com a qual ela trabalha, é reconhecida por desenvolver próteses mais acessíveis e personalizáveis, muitas vezes inspiradas em personagens de cultura pop para crianças. Isso ajuda não apenas na funcionalidade, mas também na aceitação emocional das próteses por usuários mais jovens. Número 5. A história de Adrienne mostra que a força nem sempre tem a aparência que as pessoas esperam. Ela nasceu com uma condição rara chamada criptorfitalmo bilateral completo, que impediu o desenvolvimento dos olhos ainda no útero. Por causa disso, Adrienne é cega desde o nascimento. Mesmo assim, nunca deixou que o medo determinasse seus limites. Ainda jovem, aos 19 anos, tornou-se mãe. Criou sua primeira filha, Adriana, aprendendo e se adaptando a cada fase. Depois, com sua segunda filha, Trinity, já reconhecia cada som, cada choro e cada detalhe do comportamento das crianças. Para ela, a maternidade não tem a ver com enxergar, mas com sentir, ouvir e compreender. Mesmo assim, muitas pessoas fizeram julgamentos sobre sua capacidade. Alguns chegaram a dizer que suas filhas faziam tudo por ela, mas suas próprias filhas deixaram claro que Adrienne sempre foi independente. Ela aprendeu a cozinhar, cuidar da casa e criar suas filhas sozinha, provando que cegueira não significa fraqueza. Hoje, ela compartilha sua história para conscientizar e quebrar preconceitos. Sua mensagem é simples: não julgue uma vida que você nunca viveu. A condição de Adrienne, o criptorfitalmo bilateral completo, é extremamente rara e faz parte de síndromes genéticas pouco compreendidas.
Estudos mostram que pessoas cegas, desde o nascimento, desenvolvem adaptações neurológicas importantes, com áreas do cérebro sendo reorganizadas para potencializar audição, tato e memória espacial, o que explica como ela consegue realizar tarefas complexas com autonomia. Número 6. Quando os médicos analisaram sua produção, perceberam que o corpo de Elizabeth fazia algo extremamente raro: produzir muito mais leite do que o normal todos os dias. Sua condição, chamada síndrome de hiperlactação, transformou um desafio pessoal em algo que salvou vidas. Ela decidiu doar o excedente para bebês que precisavam. Elizabeth produzia cerca de 1,5 a 1,75 galões por dia, o equivalente a aproximadamente 7 a 8 litros diários. Isso significava horas bombeando, esterilizando e armazenando leite. Entre 20 de fevereiro de 2015 e 20 de junho de 2018, ela doou 159.968 litros para um banco de leite, o que equivale a mais de 1.600 litros. Esse feito lhe rendeu um recorde mundial do Guinness e ajudou a alimentar milhares de bebês prematuros. Sua história não é apenas algo raro na medicina, mas um exemplo de compaixão, transformando uma condição incomum em algo extraordinário. A síndrome de hiperlactação, embora rara, é reconhecida na medicina e pode causar complicações como dor, mastite e exaustão física. Bancos de leite humano ao redor do mundo dependem de doadoras como Elizabeth para alimentar recém-nascidos prematuros, especialmente em unidades neonatais. O leite doado é considerado essencial para reduzir riscos de infecções e melhorar o desenvolvimento desses bebês. Número 7. Yamini Karanam era uma estudante de doutorado de 26 anos quando começou a perceber algo estranho acontecendo. Ela passou a ter dificuldades para ler e compreender conversas simples. Frases não faziam sentido e diálogos comuns se tornavam confusos. Após exames, os médicos encontraram uma massa em seu cérebro. Ela então viajou para Los Angeles, nos United States, para realizar uma cirurgia, acreditando que se tratava de um tumor comum. No entanto, durante o procedimento, os cirurgiões descobriram algo muito mais incomum. A massa era um teratoma, um tipo raro de tumor que pode conter diferentes tipos de tecidos. No caso de Yamini, o tumor continha cabelo, ossos e até dentes, algo que surpreendeu completamente a equipe médica. Os teratomas se desenvolvem a partir de células germinativas, que têm a capacidade de formar vários tipos de tecido. Embora não sejam embriões ou gêmeos, alguns cientistas acreditam que essas células podem representar tentativas incompletas de desenvolvimento no útero. Os médicos removeram a massa utilizando uma técnica minimamente invasiva, conhecida como cirurgia por pequeno acesso, e os exames confirmaram que o tumor era benigno. Após a cirurgia, os sintomas de Yamini melhoraram significativamente. Mais tarde, ela até brincou dizendo que o tumor era como um gêmeo maligno que a atormentava há anos, uma forma bem-humorada de lidar com uma situação tão incomum. Seu caso ganhou destaque internacional e mostrou como o desenvolvimento do corpo humano ainda pode surpreender até os especialistas. Teratomas intracranianos, como o caso de Yamini, são extremamente incomuns, especialmente em adultos. Na maioria das vezes, esses tumores são benignos, mas podem causar sintomas neurológicos dependendo da localização. O caso dela chamou atenção justamente por estar em uma área do cérebro ligada à linguagem, o que explica as dificuldades cognitivas que ela apresentava antes da cirurgia. Número 8. Versavia Borum nasceu com uma condição congênita extremamente rara, chamada pentalogia de Cantrell. Essa condição é tão incomum que pode fazer com que o coração e outros órgãos se desenvolvam parcialmente fora da cavidade torácica. Desde o nascimento, seu caso já chamava atenção. Seu pequeno coração batia logo abaixo de uma fina camada de pele, sem a proteção normal da caixa torácica. Apesar dos riscos, Versavia sobreviveu à infância, algo que muitos casos semelhantes não conseguem. Sua família buscou tratamento especializado e posteriormente se mudou para os United States para garantir acesso a cuidados médicos mais avançados.
Médicos e pesquisadores acompanharam seu caso de perto, já que ele oferecia informações raras sobre o desenvolvimento do corpo humano. A pentalogia de Cantrell envolve várias anomalias, incluindo problemas no diafragma, na parede abdominal, no pericárdio e no coração. Cada caso é único e apresenta desafios diferentes. No caso de Versávia, equipes médicas trabalharam constantemente para prevenir infecções, proteger os órgãos expostos e planejar os melhores cuidados ao longo de sua vida. Sua resistência e o trabalho cuidadoso dos profissionais de saúde chamaram a atenção de especialistas e da mídia. Hoje, sua história não é lembrada apenas pela raridade médica, mas também pelo lado humano. Ela é uma jovem que, mesmo enfrentando uma condição extremamente delicada, vive momentos de infância, convive com a família e segue sua vida com acompanhamento médico constante. A pentalogia de Cantrell ocorre em menos de um caso a cada 1 milhão de nascimentos, segundo literatura médica. O tratamento costuma ser altamente individualizado e pode envolver múltiplas cirurgias ao longo da vida. Casos como o de Versávia são frequentemente acompanhados por equipes multidisciplinares e documentados para ajudar no avanço do conhecimento médico sobre malformações congênitas raras. Número 9. A história de Mary Trainor chocou muitas pessoas porque começou com algo aparentemente pequeno. Em 2019, a mulher de Ohio, nos United States, ficou gravemente doente após uma infecção bacteriana que os médicos acreditam ter entrado em seu corpo através de um pequeno ferimento em contato com saliva de cachorro. O que parecia apenas sintomas de gripe rapidamente se transformou em uma emergência médica. Segundo relatos, Mary começou a se sentir mal após voltar de uma viagem. Seu estado piorou tão rapidamente que ela precisou ser levada às pressas para o hospital. Os médicos a colocaram em coma induzido por cerca de 10 dias, enquanto tentavam salvar sua vida. Durante esse período, a infecção evoluiu para sepse, causando danos graves ao seu corpo. Quando acordou, a realidade foi devastadora. Para sobreviver, Marie precisou passar por amputações parciais dos 2 braços e das 2 pernas. Os médicos suspeitaram que a infecção foi causada por uma bactéria chamada capnocitófaga, encontrada na boca de cães e gatos, que pode se tornar perigosa ao entrar no organismo por ferimentos. O que torna sua história tão marcante não é apenas a tragédia, mas a forma como ela enfrentou tudo depois. Número 10. À primeira vista, Lur Su parece ter pouco mais de 20 anos, mas a verdade surpreendeu o mundo inteiro. Ela é uma designer de interiores e influenciadora de Taiwan que viralizou justamente por parecer extremamente jovem, mesmo estando na casa dos 40 anos. Quando foi destaque na mídia internacional em 2017, ela tinha 41 anos e já era considerada uma das mulheres com aparência mais jovem da internet. O que deixou tudo ainda mais impressionante foi sua família. Relatos indicavam que suas irmãs e sua mãe também pareciam muito mais jovens do que realmente eram. Isso fez com que a família ficasse conhecida como a família das idades congeladas. Isso aumentou ainda mais o mistério em torno de sua aparência. Lur explicou que sua aparência não é apenas genética. Ela atribui isso a hábitos consistentes, como cuidados com a pele, hidratação constante, uso de protetor solar, alimentação equilibrada e exercícios regulares. Em entrevistas, também destacou a importância de evitar exposição excessiva ao sol e manter disciplina na rotina. E o mais impressionante é que isso continuou ao longo dos anos. Em 2025, relatos indicavam que ela havia completado 50 anos, mas ainda continuava viralizando por parecer muito mais jovem. Especialistas em dermatologia apontam que fatores como genética, proteção solar e estilo de vida têm grande impacto no envelhecimento da pele. A exposição ao sol sem proteção é considerada uma das principais causas de envelhecimento precoce. A rotina disciplinada que Lure descreve está alinhada com recomendações médicas amplamente aceitas para a manutenção da saúde da pele ao longo dos anos. Número 11. À primeira vista, Porsche Senna é o tipo de pessoa que chama a atenção imediatamente. Mas por trás de sua aparência incomum, existe uma condição médica real e extremamente rara. Porsche,
Uma jovem de 18 anos de Nova Jersey, nos United States, nasceu com uma doença genética chamada ictiose confetti. Essa condição causa manchas vermelhas na pele e pequenos pontos brancos que lembram confetes, onde a pele se regenera. Além disso, sua pele cresce e se renova muito mais rápido do que o normal, o que faz com que ela não tenha uma camada protetora completa. Durante a infância, Porsche enfrentou olhares, perguntas e muitos mal-entendidos. Mesmo assim, contou com o apoio da família e de especialistas de centros médicos e organizações voltadas para doenças de pele raras. Com o tempo, ela encontrou uma comunidade de pessoas que entendiam sua realidade. O que mais surpreendeu a internet foi a forma como ela usou as redes sociais. Porsche publicou um vídeo no TikTok explicando sua condição, e o conteúdo viralizou, alcançando mais de 13 milhões de visualizações. Sua história chamou atenção não só pela raridade da condição, mas pela forma calma e confiante com que ela se expressou. Porsche afirma que não quer ser definida apenas pela sua pele. Ela deseja viver uma vida normal, seguir suas paixões e continuar educando as pessoas. E é isso que torna sua história tão marcante. Não é apenas sobre parecer diferente, mas sobre transformar essa diferença em conscientização. Qual dessas histórias mais te inspirou? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, não esquece de curtir, se inscrever e fazer parte dessa jornada. Porque às vezes, as histórias mais inacreditáveis são justamente as que são reais.